Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, último dia já de preparação, jogo neste sábado diante da equipe do São Paulo. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Mesmo sem entrar em campo, o Cruzeiro ganhou uma posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta sexta-feira de preparação do Cruzeiro para o jogo contra o São Paulo. Neste sábado, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Vitória, ânimo melhor e agora, claro, querendo seguir aí pontuando pelo menos nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo neste sábado às 18h30 no Morumbi e o Cruzeiro seguindo logo mais para uma viagem emendada, porque na terça tem a estreia na Copa Libertadores da América. O treinamento hoje à tarde na Toca da Raposa 2, depois disso o Cruzeiro segue de voo fretado e aí vamos ver quem o Arthur Jorge vai levar. Talvez leve mais gente, porque o Cruzeiro de lá segue para Guayaquil, no Equador, e na segunda-feira terá um treinamento no Equador, fechando a preparação para a estreia na Copa Libertadores. Kaique retornou da seleção, deve voltar ao time titular, não tem porquê também, né? Ainda mais que volta de uma convocação, por mais que tenha feito aí pouco treinamento, somente ontem e hoje, 2 treinos com o Arthur Jorge, mas é o titular, é o dono da posição, então deve reassumir a condição. E aí tem que ver o que vai fazer o Arthur Jorge, Cauã Moraes ou William. Cauã Moraes muito bem atuando pela esquerda, o William foi bem também no jogo diante da equipe do Vitória. Todo mundo bem fisicamente e aí uma tendência até para dar mais confiança ao time é de manutenção da maioria. Vamos ver essa última atividade de hoje à tarde, então, na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que mesmo sem entrar em campo, no fechamento da rodada, ganhou uma posição, porque a Chapecoense perdeu para o Atlético Mineiro e com isso, no saldo de gols ali, o Cruzeiro passou para a 17ª colocação, ainda na zona de rebaixamento, precisando de uma sequência positiva para deixar aí o grupo dos 4 últimos e confirmar uma campanha de reação na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente falou ontem sobre Rodrigo José Pereira de Lima, que apita, e no VAR, Rafael Trace. Ele será o árbitro de vídeo. Cruzeiro que teve aí muita polêmica, ou lances aí bem polêmicos no jogo diante da equipe do Vitória. Os 3-0 ali acabaram escondendo uma reclamação com a arbitragem, mas é fato que o Yuri Elino do Rio de Janeiro não agradou em nada a diretoria do Cruzeiro pela atuação e também Daniel Nobre Bins, que foi o árbitro de vídeo e que fez toda aquela avaliação do gol anulado do Cruzeiro. Então vamos acompanhar hoje à tarde, último treinamento neste feriadão em Belo Horizonte e o Cruzeiro fechando a preparação para o jogo importante diante da equipe do São Paulo. Já falamos aqui dos ingressos, falamos também do calendário do Cruzeiro, a arbitragem também para o jogo diante do São Paulo e a gente viu ali o Caio Jorge, né? O KJ tá brocando mais uma vez, fez o 3º gol do jogo, o gol de 3-0. E ele tá próximo aí de entrar para uma artilharia histórica, vivendo essa grande fase, né? Nessa segunda temporada consecutiva. Top 5 artilheiros do Cruzeiro no novo Mineirão. Tá perto de superar ali o Arrascaeta. Já tá bem perto de superar o próprio Thiago Neves, com 28 gols. Faltando um gol para isso, tá ali empatado, né? William do Bigode, 27 gols, Ricardo Goulart 22, e aí tem uma turminha com 17. Dagoberto, Marcelo Moreno e Rafael Sobis, 3 jogadores ali com 17 gols. E o KJ pertinho de superar a Arrascaeta. O cara de fato tem regulado muito, hein, o Valu, e mesmo sem... No início da temporada, né? Não tem... Mesmo sem um time. Essa aqui é a verdade. Não agora... muito disso, depende do coletivo, às vezes, né? Sim, depende. Claro que depende. Claro que o ano passado, tanto ele quanto o Pereira se destacaram individualmente, mas é fruto de um coletivo, né? Que acabou amplificando a capacidade técnica desses 2 jogadores. E a tendência, né, é realmente melhor. A gente viu ontem um Caio Jorge, até na sua entrevista coletiva, que todos acompanharam aqui na Samuca TV,
um cara muito feliz com o que está acontecendo no Cruzeiro, né? Com a chegada do Arthur Jorge, num momento importante para ele. Claro que o Caio também está dividindo neste momento entre Cruzeiro e o pensamento, sim. Ele tem o direito de alimentar essa questão da lista final da convocação para a Copa do Mundo, que sai no dia 18 de maio. Então, essa questão do time ajuda muito para que ele continue fazendo a sua parte, fazendo os gols. Que estar ou não na lista tem tantas variáveis, né? A gente já falou brevemente do que significa, as escolhas que um técnico tem, as preferências, mas eu acho que caso ele não esteja na lista final da seleção brasileira, mas ele continue performando e continue fazendo seus gols, é o famoso, ele vai olhar e falar, eu não tinha mais o que fazer, eu fiz a minha parte. Então eu acho importante esse novo rumo, né, coletivo do Cruzeiro, e vai fazer com que o Caio Jorge daqui, eu acho que a gente vai ver um recorte muito melhor do Caio Jorge daqui até a parada para a Copa do que inicialmente do Caio Jorge, por duas questões. Primeiro, é o coletivo, e outro que ele estava jogando com dores, né? Ele estava jogando realmente numa questão, e acho até, foi eu que interpretei assim, tá? Só para deixar bem claro, ele fala assim, de cuidados a serem tomados com ele daqui para frente, na questão do controle de carga, né? Ele deixa um pouco entre aspas ali, repito, pessoal, compreensão minha, tá? Pode ser uma compreensão errada, mas deixa ali nas entrelinhas que houve um exagero, né? Com relação a esse controle de carga, acabou não acontecendo e resultando nele, no fato dele nem estar ainda 100%, mas falou com o Samuel Venâncio, que não sente nada, né? E agora, daqui por diante, é melhorar a questão física. O que eu acho impressionante, eu vi alguém postando, eu acho que são 84 jogos e 42 gols, né? Média absurda. Com a camisa do Cruzeiro. Média absurda. Média gol a cada 2 jogos. É média de gente grande, tá? E teve um começo difícil, né? Nem sempre foi titular. Sem marcar e como gol. A gente custou nem sempre foi titular. A ter um jogador, fazedor de gols, né? Nossa, como a gente custou a ter. Mas agora ele vai ter a vida dele facilitada, né? Porque, claro que é sempre muito bom ver o Caio Jorge marcar gols, mas a sensação que a gente tinha nesse início de temporada era que o Cruzeiro estava dependendo em excesso dele, né? E a corda foi esticada nessa parte física, tanto que o Caio poderia muito bem ter tido uma lesão mais grave, teve que ficar jogos de fora. Agora, com ele tendo maior suporte, as responsabilidades vão se dividir, né? Ontem já foi assim, já foi um Cruzeiro que se não tivesse o Caio, conseguiria vencer, mas é claro que é muito melhor com ele em campo, e olhando para esses números, tem tudo para passar com muita tranquilidade ainda desse ano o Arrascaeta, né? Com certeza. Sobre os números do KJ, em 2024, jogos oficiais, 23, 7 gols, 2 assistências. Em 2025, 46 jogos oficiais, 26 gols marcados. E em 2025, ainda 9 assistências. E em 2026, agora 12 jogos e 9 gols marcados. Então, 81 jogos. Sim. Falei 84. Aqui porque tem jogos oficiais, né? Às vezes conta aí... Não, mas os gols... Os gols aí, quantos? 9, 26 e 7. 42. 81 jogos, 42 gols. Impressionante. Continue, Caio. E a temporada passada ainda 9 assistências, né? Então, assim... Número expressivo. Número expressivo. Se tratando de uma referência, né? Por mais que o Caio tenha muita mobilidade, mas é expressivo. Aí quando você junta gol e assistência, você tá falando de quase 40 participações de gols. É bizarro. E como o esquema do Arthur Jorge, assim, favorece o KJ? Porque, por exemplo, com o Leonardo Jardim na temporada passada, eu acho que o time mais ou menos jogava quase que, não vou dizer em função, assim, né? Mas a situação terminava ali no Caio Jorge, né? Tanto é que ficava muito dividido ali com o KJ e Matheus Pereira, os gols do Cruzeiro. Agora, com o esquema tático do Arthur Jorge, tem alguma diferença, sim, ou ainda o KJ vai seguir protagonista? O esquema do Arthur Jorge, para mim, favorece qualquer atacante.
qualquer atacante, todos no Botafogo foram muito favorecidos e no Cruzeiro eu acho que não vai ser diferente, olhando das mais diversas características, seja o ponta, seja o atacante mais móvel, seja a figura do centroavantão, que a gente tá cada vez mais desacostumado a ver. Com tanta gente próxima, com um jogo vertical, não tem atacante, a não ser que ele seja bem limitado, mas se ele tem um mínimo de qualidade, ele costuma ser privilegiado. Eu acho que pode favorecer até mais do que favorecia o sistema do Leonardo Jardim. Tô pegando só o recorte de ontem. A gente precisa de ver mais. E ontem ainda não era o jogo do estilo do KJ, Isso, né? não. Isso. Que é um time fechadinho. Exato. Exatamente. A gente precisa de ver mais do estilo do Arthur Jorge aqui no Cruzeiro. A gente conhece o estilo dele pela passagem no Botafogo, pela passagem no Braga, enfim, mas principalmente pela passagem no Botafogo. Mas eu acho que o Arthur Jorge, às vezes a gente via aquele time que conseguia também uma transição rápida, mas chegava mais com Matheus Pereira e Caio Jorge, tinha o apoio sim do Cristo. Ontem eu vi um Cruzeiro que parece que a chegada ela tem mais gente. Então esse ter mais gente pode fazer que o Caio Jorge aumente não só o número de gols, mas até de assistências. Ele poderia ter dado uma assistência ontem, porque ele... Pro Arroio? Isso, ele rola a bola pro Arroio. Então eu acho, Léo, que pode até fazer com que ele tenha mais situações de gols do que o ano passado e sem de repente ter tantos espaços para serem percorridos por ele, Caio Jorge, com mais gente percorrendo perto dele. Que a gente tiveram gols maravilhosos dele o ano passado, percorrendo longas distâncias, né? Contra o Flamengo é assim, contra o Botafogo, Vila Nova. contra o Vila Nova, vários gols. Talvez isso possa acontecer menos por ter mais gente na saída ali, no arranque de um contra-ataque, de uma transição mais rápida. Caio Jorge, nessa temporada é artilheira mais uma vez, foi assim no ano passado, até agora tem caminhado para isso e ele tem esse desejo grande, né? Ontem, Samuel, além dos 2K que ele atualizou, o R$2.000, o valor da assistência, e acima da inflação, hein? O KJ é um cara generoso aí no reajuste. Mas ele também falou sobre a condição física dele ontem, né, na Zona Mista com você, sobre também essa primeira semana com o Arthur Jorge, e ele falou já de muitas ideias que os jogadores estão tentando já assimilar. E eu imagino que essa semana também foi bem intensa nisso, assim, quase que um intensivão para os jogadores, porque não vai ter muito tempo mais o Arthur Jorge, né? Esse tempo que ele teve agora de treinamento não terá pela frente. Então, talvez essa semana aí foi de intensivão para os caras. Exato. O Caio até falou que ainda existe um incômodozinho e tal, mas que tá muito bem. E acho que os movimentos comprovam isso, né? Saiu da área por várias vezes, ajudou na marcação muito. E ele vai precisar dessa condição física bem, né? Porque ele tem que ajudar muito ali, do jeito que o Arthur Jorge gosta. E ontem ele começou sozinho, né, Samuel? Fazer aquilo que ele fazia com o Pereira. Sim. Ontem ele começa à frente sozinho com o Pereira, o Pereira Christian fica um pouco mais atrás isso. e a turma das então beiradas. Vai precisar né? dele ótimo mesmo. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do Celeste. Muito obrigado pela sua companhia e preferência aqui pelo canal. Já deixa o seu like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? Pra gente continuar crescendo. Muito obrigado, tamo junto. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal do Cruzeirão. Notícia todos os dias, de domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Então fique à vontade para estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. É importante aquela ajuda de vocês, hein? Aquele like para dar aquela força pro canal, muito importante. Então dá essa força aí pra gente, tá bom? Quem puder também contar compartilhando esse vídeo com os amigos, ajuda demais o canal a crescer, tá? O YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo e vai mandando para mais pessoas que torcem pro Cruzeiro. Então, quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, será de grande ajuda aqui pro canal, tá bom? Fique à vontade aí para deixar a sua opinião em relação a tudo que eu falado aí no vídeo, tá? Deixa aí o que você concorda, o que você não concorda, a sua visão, deixa a sua opinião aí pra gente, tá? A participação de todos é de grande ajuda também pro canal, a gente agradece demais pela essa força, tá? A gente olha todos os comentários também, com muito carinho, claro. A gente fica muito feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigado pela preferência que vocês estão dando no canal, tá? Pra estar vindo aqui no canal, assistir aqui com a gente e fazer parte aqui do canal com a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo, tamo junto. Assim que surgir notícia, a gente volta e bota aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um forte abraço.